Era para ser apenas mais uma viagem, tranquila e sem complicações. A senhora de cabelos grisalhos caminhava calmamente pelo aeroporto, segurando uma pequena mala de rodinhas que já mostrava sinais do tempo. Suas roupas eram simples, sem ostentação. Um casaco azul marinho que usava há anos, uma blusa de lã clara e sapatos confortáveis, gastos pelo tempo. No rosto, um sorriso tímido, gentil. Ela não era uma passageira qualquer. Ela era a avó de Cristiano Ronaldo. Mas ninguém ali sabia disso. Enquanto caminhava pelo terminal, olhava ao redor, admirando o movimento. Famílias se despedindo, executivos apressados checando seus celulares, crianças segurando bichinhos de pelúcia enquanto seguiam os pais. Ela sempre gostou de observar as pessoas, de imaginar suas histórias. Mas naquele dia, era ela quem teria uma história para contar. Com a passagem em mãos, aproximou-se do balcão da companhia aérea, onde uma funcionária bem vestida e de expressão séria digitava algo no computador. A avó de Cristiano Ronaldo esperou pacientemente até que a recepcionista finalmente levantou os olhos e pegou seu bilhete. "Bom dia, minha filha", disse a idosa, sempre gentil. A funcionária mal respondeu. Seu olhar percorreu rapidamente a passageira à sua frente. A roupa simples, a mala já um pouco desgastada, os sapatos velhos. Havia algo errado. Ela virou o bilhete em mãos, conferiu os detalhes mais uma vez e então franziu a testa, desconfiada. Primeira classe? Não podia ser. "Senhora, acho que há um engano", disse, segurando o bilhete como se fosse um erro grotesco. "Esse assento não pode ser seu." A avó de Ronaldo piscou, confusa. "Como assim, minha filha? Meu neto comprou essa passagem para mim. Está tudo certo." A recepcionista apertou os lábios, contendo um suspiro impaciente. Era sempre assim. Pessoas tentando passar por espertas, achando que poderiam conseguir um assento melhor. "Senhora, a primeira classe é exclusiva para passageiros VIPs", explicou com um tom frio, sem se preocupar em disfarçar o desprezo. "Tem certeza de que não está com a passagem errada?" A senhora ficou ainda mais confusa. Ela sabia muito bem onde deveria sentar. Seu neto, Cristiano, havia feito questão de reservar o melhor assento para ela. Sempre que viajava, Ronaldo fazia questão de garantir que sua avó tivesse conforto, e dessa vez não seria diferente. Ela estendeu a passagem mais uma vez. "Está aqui, veja. Está no meu nome. Meu neto comprou." A recepcionista pegou o bilhete de novo, mas dessa vez olhou diretamente para a passageira e deu um sorriso forçado. "Senhora, você realmente acha que Cristiano Ronaldo compraria uma passagem de primeira classe para você?" O ar pareceu congelar ao redor. Algumas pessoas próximas ouviram a frase e se viraram discretamente, curiosas com a situação. A avó de Ronaldo sentiu o rosto corar. Nunca, em toda a sua vida, tinha sido tratada com tanto desprezo. E o que a recepcionista não sabia é que estava cometendo o maior erro de sua vida. Porque naquele momento, alguém já estava observando a cena. E quando a verdade fosse revelada, todos ali ficariam em choque. A recepcionista pegou o bilhete mais uma vez, analisando cada detalhe com um olhar frio e calculista. O nome impresso ali era Dolores Aveiro, mas para ela era apenas mais uma passageira qualquer. O rosto da senhora idosa mostrava paciência e serenidade, mas por dentro ela começava a sentir um aperto no peito. Não entendia o que estava acontecendo. Por que estavam negando seu assento? Ela conhecia bem o neto. Cristiano nunca cometeria um erro assim. "Me desculpe, senhora", repetiu a recepcionista, agora mais impaciente. "Mas a primeira classe é exclusiva para passageiros VIPs. O seu lugar deve ser na classe econômica." A avó de Ronaldo piscou algumas vezes, tentando compreender a situação. "Mas, minha filha, deve estar havendo um engano. Meu neto comprou esse bilhete para mim. Está tudo certo." A recepcionista cruzou os braços e soltou um suspiro audível, como se estivesse perdendo tempo com aquela conversa. Algumas pessoas ao redor começaram a notar o que estava acontecendo.
Os olhares curiosos pousavam sobre Dolores e o burburinho começava a se espalhar. Um casal bem vestido que aguardava na fila lançou um olhar de desdém para a senhora. Um jovem de terno ajustou os óculos e sorriu de lado, como se achasse graça da situação. A humilhação começava a se tornar pública. "Senhora, a classe econômica fica à sua esquerda", insistiu a funcionária, agora mais dura. "Mas minha filha..." Dolores tentou argumentar. "Senhora, por favor." A recepcionista elevou um pouco o tom, agora claramente sem paciência. "A primeira classe não é para qualquer um." Dolores sentiu o rosto esquentar. Uma mistura de confusão e vergonha a invadiu. Nunca, em toda a sua vida, havia sido tratada daquela forma. "Mas eu..." começou, mas foi interrompida. A recepcionista riu baixinho e balançou a cabeça, incrédula. Então, com um ar de superioridade, disse as palavras que fariam todos ao redor prenderem a respiração. "Senhora, você realmente acha que alguém como Cristiano Ronaldo compraria uma passagem de primeira classe para você?" O ambiente congelou. O riso debochado, o tom de desprezo e a expressão de descrença da funcionária foram como um golpe. Dolores sentiu um nó na garganta. As pessoas ao redor trocaram olhares e um silêncio desconfortável pairou no ar. Era como se todos estivessem esperando para ver como aquela situação se desenrolaria. Uma mulher elegante, que segurava uma bolsa de grife, murmurou para o marido: "É sempre assim. Algumas pessoas tentam dar um jeito de se misturar entre os ricos." O homem ao lado dela deu um sorriso forçado. "Só falta ela dizer que é da família do Cristiano Ronaldo", brincou, arrancando algumas risadas discretas ao redor. O constrangimento foi instantâneo. Dolores sentiu as pernas tremerem. Seu coração estava acelerado e, pela primeira vez, ela teve vontade de simplesmente sair dali. Mas então, algo aconteceu. O som de passos firmes ecoou pelo saguão. Alguém estava se aproximando. Um homem alto, vestindo um terno impecável e óculos escuros, vinha caminhando com um olhar fixo na cena. Seu relógio brilhava no pulso e sua postura era imponente. Ele tinha ouvido tudo, e ele não gostou nada do que ouviu. As pessoas próximas notaram a presença dele e começaram a sussurrar entre si. A recepcionista, percebendo a movimentação, virou-se rapidamente. "Senhor, em que posso ajudar?" disse, tentando recuperar a compostura. O homem tirou os óculos escuros lentamente e cruzou os braços. Seu olhar era firme, mas carregava um tom de reprovação. "Você pode começar me explicando", disse ele pausadamente. "Por que está humilhando essa senhora?" O silêncio foi absoluto. Todos prenderam a respiração. A recepcionista piscou algumas vezes, confusa. Eu não estou humilhando ninguém, senhor. Apenas estou explicando que a primeira classe é reservada para passageiros VIPs e..." O homem ergueu a mão, interrompendo-a. "E essa senhora?" disse, apontando para Dolores. "Não parece VIP para você?" A recepcionista ficou sem palavras. As pessoas ao redor observavam tudo com atenção, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. "Sinto muito, senhor, mas..." Ela começou hesitante. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Pois eu sugiro que você olhe novamente para o nome nesse bilhete", disse ele em um tom sério. A recepcionista pegou o bilhete de novo, confusa, e leu em voz baixa: "Dolores Aveiro." Seu rosto ficou pálido. Ela reconheceu o nome naquele exato momento. Os olhos dela se arregalaram e sua boca se abriu levemente. "Ah, meu Deus!" ela murmurou, sentindo seu corpo gelar. Ela finalmente entendeu. E quando ergueu os olhos novamente para o homem diante dela, o choque foi ainda maior. Porque ele não era um passageiro qualquer. Ele era um dos diretores da companhia aérea. O sangue da recepcionista sumiu do rosto. Ela tentou falar algo, mas as palavras não saíam. Ela percebeu que tinha cometido o pior erro de sua vida. E o que aconteceu depois, ninguém ali jamais esqueceria. A tensão no saguão do aeroporto era palpável.
As pessoas ao redor já haviam percebido que algo muito maior estava acontecendo ali. A funcionária da companhia aérea, que há poucos segundos demonstrava total arrogância ao desprezar a senhora idosa, agora sentia o próprio corpo congelar. O homem de terno elegante e óculos escuros, que até então apenas observava a situação, agora se aproximava do balcão com passos firmes e controlados. Ele não estava com pressa, mas cada passo seu parecia ecoar no ambiente silencioso. Sua presença impunha respeito. O brilho do relógio caro em seu pulso refletia as luzes do teto, um detalhe que contrastava com sua expressão séria e fria. A recepcionista engoliu em seco. Ainda não sabia exatamente quem ele era, mas sentia que havia cometido um erro grave. Ao parar diante do balcão, o homem retirou os óculos lentamente, revelando um olhar afiado, carregado de experiência e autoridade. Ele olhou diretamente para a funcionária, sem desviar os olhos, como se estivesse esperando uma explicação. "Você poderia repetir o que acabou de dizer a essa senhora?" perguntou ele, com uma calma assustadora. A recepcionista hesitou. Seu rosto ficou pálido e seu corpo enrijeceu. Agora, todas as pessoas ao redor estavam completamente em silêncio, seus olhos grudados na cena. Eu estava apenas explicando que... Ela tentou recuperar a postura, mas a voz saiu mais fraca do que gostaria. "Esse bilhete não pode ser dela." O homem arqueou uma sobrancelha. Então, olhou para a senhora idosa ao lado, que observava tudo com os olhos marejados, sem entender o que estava acontecendo. E então, ele sorriu. "Senhora Dolores, me desculpe por essa situação. Permita-me acompanhá-la até o seu assento." O impacto foi imediato. A funcionária franziu a testa, confusa. Como assim aquele homem sabia o nome dela? As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Algo estava errado, muito errado. A recepcionista sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou novamente para o bilhete, o mesmo que segurava minutos antes, mas que agora parecia pesar em suas mãos como uma bomba prestes a explodir. Dolores Aveiro. Esse nome, por que parecia tão familiar? Ela piscou, tentando conectar as peças do quebra-cabeça, mas foi naquele momento que o choque veio como uma onda, arrastando tudo com ele. O homem ajustou o terno e, com um tom mais firme, sem espaço para dúvidas, anunciou: "Você acabou de negar o assento da avó do proprietário desta companhia aérea." Um silêncio absoluto tomou conta do saguão. A recepcionista sentiu o sangue sumir do rosto. Sua boca abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Era como se o tempo tivesse parado ao seu redor. As pessoas começaram a trocar olhares, algumas levando as mãos à boca em espanto. O casal elegante que antes zombava da senhora agora parecia congelado no lugar. O homem que fez piada sobre pessoas querendo se misturar com os ricos engoliu seco, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. A funcionária, ainda sem acreditar, gaguejou. O quê?" "Sim", confirmou o homem cruzando os braços. "O seu neto, Cristiano Ronaldo, é dono da companhia aérea pela qual você trabalha." Foi como um soco invisível. A recepcionista cambaleou um passo para trás, suas mãos tremendo. Olhou para Dolores com olhos arregalados, tentando encontrar alguma explicação, algo que pudesse salvá-la da vergonha colossal que estava sentindo. A mulher levou as mãos à boca. Ela havia acabado de humilhar a avó do homem mais poderoso da empresa. Um burburinho se espalhou pelo saguão. Todos agora reconheciam o nome. Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo, o maior jogador de futebol do mundo, um dos homens mais influentes do planeta. E aquele homem diante deles, um dos diretores da empresa, alguém que respondia diretamente a ele. O corpo da funcionária tremia visivelmente. Ela tentou se explicar, mas cada palavra morria antes mesmo de sair. Eu balbuciou, sem conseguir formar uma frase coerente. A avó de Ronaldo, que até aquele momento apenas observava tudo em silêncio, olhou para a recepcionista com um olhar que misturava tristeza e compaixão. Ela não queria vingança,
Não queria humilhação, apenas queria respeito. O diretor respirou fundo, analisando a situação. Então virou-se para Dolores novamente. Senhora, peço desculpas em nome de toda a companhia. Essa situação nunca deveria ter acontecido. E, para espanto de todos, ele fez algo que ninguém esperava. Segurou delicadamente a mão de Dolores e a acompanhou pessoalmente até a primeira classe. As pessoas ao redor assistiram à cena sem saber o que dizer. O que antes era motivo de zombaria, agora era um momento de total constrangimento. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. A recepcionista ficou para trás, olhando a cena se desenrolar, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. E naquele momento, ela soube que tinha acabado de cometer o maior erro de sua carreira. Mas o verdadeiro impacto daquilo ainda estava por vir. A avó de Cristiano Ronaldo foi finalmente conduzida à primeira classe, recebendo agora o tratamento digno que sempre mereceu. O diretor da companhia aérea, visivelmente constrangido, fez questão de acompanhá-la pessoalmente até seu assento, garantindo que tudo estivesse perfeito para a viagem. No entanto, apesar do conforto da poltrona luxuosa e do atendimento impecável que agora recebia, Dolores Aveiro ainda sentia o peso do que havia acontecido minutos antes. A humilhação, os olhares de desprezo, a forma como foi tratada apenas por sua aparência. Aquilo não era algo que se esquecia facilmente. Enquanto tentava relaxar, um dos comissários de bordo, ainda sem saber exatamente quem ela era, aproximou-se com um sorriso educado. Senhora, aceita uma bebida? Temos champanhe, vinho e sucos naturais. Dolores sorriu de leve e balançou a cabeça. Apenas um chá, meu filho, respondeu, mantendo sua humildade, mesmo estando no assento mais caro do avião. Mas do lado de fora da aeronave, a história estava longe de terminar. A confusão no saguão do aeroporto rapidamente chamou a atenção de várias pessoas e não demorou muito para que os rumores se espalhassem. Passageiros comentavam, funcionários cochichavam entre si e pouco a pouco a história começava a ganhar força. Foi então que a informação chegou até o empresário de Cristiano Ronaldo. Ele recebeu uma ligação de um de seus contatos dentro da companhia aérea, relatando tudo o que havia acontecido com Dolores. No início, ele não acreditou. Tem certeza disso? Perguntou incrédulo. Sim. A recepcionista não reconheceu sua avó e a tratou como uma qualquer, dizendo que ela não tinha perfil para estar na primeira classe. O empresário sentiu um frio na espinha. Ele conhecia Ronaldo há anos. Sabia do respeito inabalável que o jogador tinha pela família, especialmente por sua avó. Se Cristiano soubesse disso, mas era tarde demais. Ele soube. Minutos depois, Cristiano Ronaldo estava segurando o telefone, ouvindo cada detalhe com uma expressão séria e fechada. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer do chão, mas sua mente estava longe dali. Imaginava sua avó, uma mulher humilde e bondosa, sendo olhada de cima para baixo, sendo desacreditada, sendo tratada como se não fosse digna. Aquilo queimou dentro dele. Ele nunca esqueceu suas origens, nunca esqueceu de onde veio, nem das dificuldades que sua família passou antes de sua carreira decolar. Já tinha visto sua mãe chorar por falta de dinheiro, já tinha sentido fome quando criança, já tinha ouvido pessoas menosprezando sua família. E agora, ver sua avó passando por isso ele não aceitaria. Cristiano fechou o punho, respirou fundo e pegou o telefone novamente. Ligue para a diretoria da empresa, disse ao empresário. Agora? Perguntou o empresário, percebendo a fúria contida na voz do jogador. Agora, a diretoria da companhia aérea foi pega de surpresa com a ligação. Do outro lado da linha, Cristiano Ronaldo falava de maneira calma, mas firme. Sua voz tinha aquele tom que não deixava espaço para desculpas. Eu soube o que aconteceu com minha avó no aeroporto, começou ele sem rodeios. O diretor da companhia engoliu em seco. Senhor Ronaldo, eu posso garantir que a situação já foi resolvida. Não foi. O silêncio do outro lado da linha deixou claro que o jogador não estava ali para ouvir desculpas.
Eu não quero explicações, continuou Ronaldo. Quero que essa funcionária aprenda o que é respeito. O diretor hesitou. Senhor, eu entendo sua frustração e garanto que tomaremos medidas cabíveis. Vocês vão tomar uma decisão agora. Interrompeu Cristiano com um tom definitivo. O diretor sabia que não havia discussão possível. Quando Cristiano Ronaldo falava desse jeito, era porque ele não mudaria de ideia. A diretoria da empresa entrou em reunião de emergência e, em poucos minutos, a decisão foi tomada. A recepcionista, que até então ainda tentava processar tudo o que tinha acontecido, foi chamada à sala de supervisão. Ela estava nervosa, mas ainda não fazia ideia da gravidade da situação. O que está acontecendo? Perguntou a um dos colegas enquanto caminhava. Mas ninguém respondeu. Apenas desviavam o olhar. Quando entrou na sala, encontrou o diretor da companhia aérea e outros superiores esperando por ela. Você sabe por que está aqui? Perguntou o diretor. A funcionária sentiu o coração acelerar. É sobre aquela senhora? Eu não sabia que ela era... O diretor respirou fundo e cortou qualquer tentativa de desculpa. Você não precisava saber. Você só precisava tratar todas as pessoas com respeito. A mulher abriu a boca para argumentar, mas percebeu que não havia nada que pudesse dizer. E então a sentença foi dada. A partir de hoje, você está afastada de suas funções. A mulher sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O quê? Mas Cristiano Ronaldo exigiu que você aprendesse o que é respeito, disse o diretor. E é exatamente isso que vai acontecer. A notícia se espalhou pelo aeroporto rapidamente. Funcionários comentavam, passageiros cochichavam entre si, e o caso ganhou repercussão muito além daquele saguão. Todos estavam falando sobre como a avó de Cristiano Ronaldo havia sido humilhada e sobre como a resposta do jogador foi imediata e implacável. Mas, para surpresa de muitos, Cristiano não pediu que a mulher fosse demitida. Ele queria que ela aprendesse. Em vez de ser desligada da empresa, a funcionária foi transferida para um treinamento especial sobre atendimento ao cliente e respeito aos passageiros. E mais do que isso, ela teria que trabalhar no setor de apoio social da companhia, ajudando passageiros idosos e pessoas com necessidades especiais. Essa será sua nova função, finalizou o diretor. A mulher baixou os olhos envergonhada. Ela entendeu a mensagem. Cristiano Ronaldo poderia ter exigido que ela fosse demitida. Poderia ter causado um impacto muito maior na empresa. Mas, em vez disso, ele escolheu ensinar uma lição. E naquele dia, não foi apenas aquela funcionária que aprendeu algo. Todo o aeroporto e talvez o mundo inteiro aprendeu uma coisa muito importante. Respeito não se compra, se oferece. E essa foi a verdadeira resposta de Cristiano Ronaldo. A funcionária da companhia aérea caminhava pelo corredor estreito do setor administrativo com passos lentos e inseguros. O som de seus saltos contra o piso frio ecoava pelo ambiente silencioso, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela sabia que estava em apuros. Desde o momento em que a situação no balcão tomou proporções inimagináveis, tudo mudou. Os olhares dos colegas agora vinham carregados de uma mistura de pena e julgamento. O que antes era uma postura de superioridade e descaso havia se transformado em um profundo arrependimento. Agora, parada diante da porta da sala de reuniões, ela respirou fundo, tentando reunir forças. Ajustou o uniforme, engoliu seco e bateu levemente antes de girar a maçaneta e entrar. O que a esperava lá dentro era um silêncio denso, carregado de expectativa. Sentados à mesa estavam alguns dos diretores da companhia. Nenhum deles sorria. No centro da mesa de vidro, um envelope branco repousava de forma solene, como se fosse uma sentença. Um detalhe chamou sua atenção. Havia um nome escrito no topo: Cristiano Ronaldo. Seus dedos tremeram ligeiramente quando ela se aproximou e viu que o envelope estava fechado, esperando apenas que fosse aberto por ela. O que haveria ali dentro? O diretor principal, que até então mantinha uma expressão impassível, fez um leve gesto com a cabeça. Pode abrir,
Com as mãos trêmulas, ela deslizou o dedo sob a aba do envelope e retirou um papel dobrado. O coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Ao desdobrar a folha, seus olhos correram rapidamente pelas linhas escritas à mão. Não havia parágrafos longos, não havia ameaças ou qualquer tipo de discurso punitivo. Havia apenas uma mensagem curta, direta, mas extremamente poderosa. Nunca subestime ninguém. O respeito vale mais do que qualquer bilhete de primeira classe. A funcionária leu aquelas palavras novamente, sentindo o impacto delas bater forte. O peso do erro cometido finalmente caiu sobre seus ombros com toda a sua força. Ela fechou os olhos por um momento e sentiu algo que não sentia há muito tempo: vergonha de si mesma. Ela relembrou cada detalhe daquela manhã no aeroporto. A maneira como olhou para a senhora idosa, como julgou sua aparência, como a humilhou na frente de todos, sem sequer tentar ouvir sua história. Dolores Aveiro não pediu para ser tratada de maneira especial. Não exigiu privilégios. Ela só queria ser tratada com dignidade. E a verdade era que essa dignidade deveria ser dada a qualquer pessoa, independentemente de sobrenome, riqueza ou status. O silêncio na sala se estendeu por alguns segundos, que pareceram eternos. Os diretores observavam sua reação com atenção. Ela sabia que precisava dizer algo. Começou, mas sua voz falhou. Engoliu seco e tentou novamente. Eu não tenho desculpas para o que fiz. O diretor cruzou os braços e a observou por um momento antes de responder. Ninguém está pedindo desculpas. O que queremos saber é... Você entendeu a lição? A mulher assentiu lentamente, seus olhos ainda fixos na carta. Sim, disse com sinceridade. Eu entendi. O diretor respirou fundo e então se levantou, sinalizando que a reunião estava chegando ao fim. Então, espero que leve essa lição para sempre. A funcionária não perdeu o emprego naquele dia, mas sua vida mudou para sempre. Enquanto isso, na primeira classe, Dolores Aveiro estava sentada confortavelmente, observando o céu através da pequena janela do avião. Seu neto cuidara de tudo. O tratamento agora era completamente diferente. Os comissários de bordo a tratavam com todo o respeito e atenção, oferecendo-lhe pratos sofisticados, toalhas quentes e um ambiente impecável. Mas apesar de tudo aquilo, o que mais a fazia sorrir não era o luxo, era o orgulho. O orgulho de saber que seu neto não era apenas um jogador de futebol lendário. Ele era um homem que defendia o que era certo. Ela pegou seu chá com calma, tomou um pequeno gole e olhou para o comissário de bordo ao seu lado. Meu filho, disse ela gentilmente, você já ouviu a história do menino que sonhava em ser jogador de futebol? O comissário sorriu e assentiu. Sim, senhora. Acho que todos conhecemos essa história. Dolores balançou a cabeça, ainda sorrindo. Ah, mas você conhece a história que não está nos jornais? O comissário franziu a testa, curioso. Qual história? Ela olhou para o céu novamente e suspirou. A história de um menino que cresceu aprendendo que dinheiro pode abrir muitas portas, mas o respeito abre todas elas. O voo seguiu tranquilo, mas para muitos que testemunharam aquela história, o impacto daquele dia nunca seria esquecido. Porque no fim, o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua riqueza, mas na forma como trata os outros. E Cristiano Ronaldo sabia disso melhor do que ninguém. Quantas vezes no nosso dia a dia julgamos alguém pela aparência, pela forma como se veste, pelo jeito que fala, sem sequer conhecer sua história. Essa história nos ensina que respeito não tem preço, mas vale mais do que qualquer riqueza. E se queremos um mundo melhor, essa mudança começa por nós. Se você acredita que todas as pessoas ricas ou humildes merecem respeito, mostre isso agora. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreva no canal e faça parte dessa corrente do bem. Comente aqui. Você já presenciou uma situação assim? O que faria no lugar de Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e não perca mais histórias emocionantes. Assista ao próximo vídeo. Nos vemos por lá.